O primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo faz questão de confrontar os pecados dos gentios. Se os irmãos puderem observar, inclusive tem alguns estudiosos, alguns críticos que defendem que o capítulo 1, quando Paulo expõe, confronta os pecados dos gentios, ele faz de forma veemente e até alguns dizem que é muito pesado, mas Paulo queria confrontar mesmo, Paulo queria despertar nos gentios que viviam uma vida de pecado, de tantos pecados, de injustiça, ganância, depravação. Paulo queria realmente que impactasse. Então ele veio logo no início da sua carta, no capítulo 1, impactando os gentios acerca do pecado em que eles viviam. O povo grego e o povo romano viviam desregradamente. Não é? Se hoje podemos ver o mundo que jaz no pecado, que jaz no maligno, naquela época, tudo que nós podemos ver hoje, naquela época, os gregos e os romanos praticavam, era normal, bebedices e outros tantos. Então, Paulo teve que confrontar de forma mais dura, mais. Tinha que realmente fazer um choque no povo gentil. E com isso, eu acredito que o povo judeu que estava em Roma deve ter aumentado um pouco o ego e disse, isso eu estou falando pernambucano, né? Oxê, Paulo, o apóstolo dos gentios, confrontando, expondo os pecados dessa forma, mas não sabiam eles que o Espírito Santo de Deus realmente queria confrontar, realmente queria que a consciência dos gentios fosse aguçada a respeito do pecado. Mas não ficaria assim. No capítulo 2, Paulo confronta agora os judeus. Paulo muda a direção. No capítulo 2, Paulo muda a direção da sua confrontação para os judeus, mostrando o pecado dos judeus, a incredulidade dos judeus, o orgulho dos judeus. Então, o judeu ele precisava também ser confrontado acerca dos seus pecados, não é? Então, Paulo analisando a natureza dos pecados de ambos, judeus e gentios, não havia diferença nenhuma, que para Deus não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Todo pecado é pecado. Então, por isso que está escrito na palavra de Deus, entre elas, se alguém achar que a mentira é um pecadinho, está redondamente enganado. É um pecado como outro qualquer, como adultério, como fornicação. Só que existem as espécies de pecado. Pecado da moralidade. Entendeu? Então, Paulo queria realmente deixar claro, confrontar judeus e confrontar gentios, para que ambos tivessem consciência dos pecados por eles cometidos. E da consciência dos pecados, aquilo que nós vimos na aula anterior. Aí vem a consciência do pecado, vem a justificação. O homem, Paulo, ao confrontar o homem judeu e o homem gentil acerca do pecado, ele, depois que reconhece que é pecador, que nós temos que reconhecer que somos pecadores, depois que ele reconhece que é pecador, que tem um encontro com Jesus Cristo. Aí eu falei a questão do encontro com Jesus, a fé pela fé. Saber que Jesus é o Messias, que morreu por nós, que foi o nosso libertador. Dali, pela fé, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a santificação. Então, precisa um homem ter essa consciência. Então, foi por isso que Paulo escreveu no capítulo 1 e no capítulo 2,
acerca do pecado do judeu e do pecado dos gentios. E no capítulo 3, ele narra acerca da universalidade do pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, tanto judeus como gentios. A natureza do pecado está enraizada no homem. Romanos 7, capítulo 15, quando Paulo diz que porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Note que Paulo cita a sua natureza pecaminosa de forma clara. Então, quantas vezes nós queremos fazer algo e não fazemos? Não é? Quantas vezes eu aborreço algo, mas isso eu faço? Então, é uma luta constante. Por isso que tem essa santificação. Lembra da nossa argumentação acerca a santificação ficou por último, porque é um processo, mas que é um processo que é contínuo, gradativo. A salvação, ela é todo dia, ela tem que estar ativa na nossa vida. Então, não basta Deus apenas nos justificar através da fé, através da morte de Jesus e ressurreição dele. Não basta apenas isso. Basta também o homem arrepender-se e santificar-se a cada dia. Por isso que Paulo fala daquilo que a natureza humana nos tende a fazer todo dia. Eu estou esperando chegar mais irmãos para começar a fazer minhas perguntas, não é? Então, iniciando agora, isso foi de uma forma bastante rápida, esse resumo da lição de número 1. Agora vamos adentrar especificamente na lição 2, que fala da justificação dos perdoados. Pode passar, irmã. Então, a lição anterior termina mostrando o mundo inteiro condenado diante de Deus, foi aquilo que nós falamos agora, sobre a questão da universalidade do pecado. Não há nenhuma possibilidade de escape para o homem, mas pelo lado divino surge o meio de libertação mediante a justificação pela fé em Cristo. Em face dessa fé, a justiça de Cristo é creditada em nosso favor, pelo que somos salvos da condenação eterna. Pode passar, né? Então, nós temos o esboço da lição. Nós vamos falar do que é a justificação, mais uma vez. Vamos falar, porque nós temos que ter os conceitos solidificados acerca da justificação. É muito importante para nós que estamos fazendo esse curso, para nós que pregamos a palavra, para as irmãs, né, também, que pregam no ciclo de oração, e pregam nas ruas, e pregam a todo tempo, que a pregação da palavra não é só para nós varões, nem nós que exercemos um cargo, um ministério na obra de Deus, é para todos nós. Então, temos que ter a questão da justificação solidificada na nossa mente, para podermos falar às criaturas de Deus que precisam também ser justificadas. Então, é importante termos solidificada a justificação na nossa mente, para termos robustez, para termos aquela confiança de olhar no olho da pessoa que está escutando a palavra de Deus e falar da justificação pela fé, não é? Vamos falar também da provisão de Deus. Exemplo de fé, Abraão, de uma forma rápida. As bênçãos que advêm da justificação, ou dos benefícios que advêm da justificação, e o contraste entre Adão e Cristo. Né? E o contraste entre Adão e Cristo, que está lá no capítulo, se não me engano, que é capítulo 5. E temos os objetivos da lição.
Os objetivos da lição, desculpa, é definir o conceito bíblico de justificação, que vamos fazer, citar os 3 meios pelos quais a justiça divina opera no homem. Isso tudo está no livro, viu? Mostrar o nome do personagem do Antigo Testamento indicado pelo apóstolo Paulo como alguém que foi justificado pela fé. Mencionar 3 bênçãos decorrentes da justificação e estabelecer contraste entre Adão e Cristo no que diz respeito à justificação pela fé. A mesma, Cristiane. Então, vamos lá. O que é justificação? Entende-se por justificação, isso também está no livro, o ato pela qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa que a ele se chega através da pessoa de Jesus Cristo. Esta justificação envolve 2 atos: o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Em outras palavras, justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e faz em sua vida. O que encontramos de forma muito clara no seguinte texto da Epístola aos Romanos. Romanos 3, 24 e 26. Eu vou ler. Eu gosto muito da minha versão King James. É a minha Bíblia de estudo preferida. Tem a Thompson, que é muito bom também, mas eu gosto muito dessa tradução. Então, Romanos 3, 24 e 26. Eu vou ler. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então, veja que a nossa fé tem que estar depositada, toda a nossa fé, em Jesus, sabendo que Jesus morreu e ressuscitou por nossa vida. Pode passar, irmã Cristina. Então, eu gostaria... Ô, irmão Luiz, o senhor está vendo aí, vou começar agora a mexer com vocês. Irmão Luiz, está conseguindo ver aí o slide direitinho? Assim, leia aí, meu santo. Não sei se tem que clicar, mas quando eu clico nele, aí ele fica menor, sabe? Consegue ler, não? Não dá para ler, não, porque ele fica menor quando eu clico para falar aqui. Eu vou tentar, aí eu vejo aqui. Deixa eu ver. Veja aí, veja aí. É o primeiro ponto, é? É o primeiro e o segundo. Justificação é o termo que se refere ao julgamento judicial. A palavra justificação tem origem no latim justificare, que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico tzadak, na verdade é tzadik, que significa declarar justo e é utilizado para expressar o sentido de justificar. Conferir Deuteronômio capítulo 25, versículo 1, Provérbios capítulo 17, versículo 15. Deixa-me ver agora o ponto, né? Segundo ponto. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaio, que significa vindicar e inocentar, declarar e tratar como justo. Conferir Romanos capítulo 8, versículo 33. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, 29 delas na apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo é quem também emprega traduzido como justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos capítulo 5, versículo
18. Eu não estou enxergando muito bem. Amém. Saiba quem foi o apóstolo Paulo. Verdade. Muito bem. Eu pedi para o senhor porque o senhor é nosso poliglota e o senhor tem mais facilidade de pronunciar as palavras em grego, em Basicamente, hebraico. hebraico é tzadik, e em grego é de Kaiosine. Muito bem. Por isso que quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Deus abençoe, meu amigo. Assim, o significado de justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. O ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. O irmão Luiz falou na aula passada que os termos utilizados eram os termos jurídicos, porque se fazia necessário, quando se fala de justificação, quando se fala de absolvição, no caso aqui é como uma absolvição. Deus tem nos absolvido, né? Tem nos absolvido do pecado. Então, se fazia necessário Paulo falar com essa expressão jurídica, porque todo o contexto faz necessário. Então, o ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. No entanto, com relação à soteriologia, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar alguém que é injusto, justo pelos métodos de outra pessoa, nesse caso, Cristo. Logo, nós fomos injustos. Nós éramos injustos. Mas não foi por nosso mérito que nos tornamos justos. Foi pelo mérito de Cristo. Cristo foi que assumiu para si. O mérito é todo dele. Nós somos hoje tidos como homens e mulheres justificados pelo mérito de Jesus Cristo. Logo, podemos observar que a justificação, como vimos na aula passada e agora, é o ato pela fé de crer em Jesus que veio nos redimir, libertar do pecado, que ele foi nosso propiciador. Por fim, a propiciação resulta em uma remissão, uma reconciliação e perdão. Nisso, Paulo encerrou o capítulo 3 com a afirmação que a fé confirma e não anula a lei. E não anula a lei. Tanto é que Jesus, quando ele veio, ele disse que não veio para acabar com a lei, mas veio para cumprir a lei. E Paulo continua no seu argumento citando o exemplo do pai do povo da aliança, Abraão. Todos os judeus respeitavam profundamente o pai de sua nação, mostrando que Abraão foi justificado por fé e não por obras de lei. E Paulo reforça a sua defesa do evangelho entre os judeus. Abraão justificado por fé. Pode passar aí, irmã Cristiane, por favor. A provisão de Deus. A provisão de Deus. Provisão. Quem pode me dizer aí, irmão Pedro? Qual foi a provisão de Deus para conosco? Vai dormir hoje não, viu? Sábado eu estava cansado, irmão. Realmente estava exausto, viu? Hoje não estou cansado, não. A provisão de Deus, irmão, velho, vendo Deus a necessidade, né, de uma intervenção direta de um cordeiro justo, né, imaculado, né, sem nenhum defeito, né, proveu Deus, seu Filho Jesus, né, como remidor da humanidade, né, para que nós fôssemos justificados através do seu sacrifício. Amém? Espero Amém. ter contribuído. É isso mesmo, o Senhor sempre contribui, mano. É isso mesmo.
Então, eis a apropriação de Deus. Uma Cristiane, eu acho que aí tá bom, né, Cristiane? Tá, dá para ver? Muito bem. Dá, né? Dá sim, dá sim. Então, vemos que a provisão de Deus, a provisão de Deus, ela, como o irmão Pedro bem falou, foi Jesus, a nossa provisão, que Deus tinha para nos trazer, foi Jesus. Foi Jesus. Logo, a redenção, quero falar de redenção e propiciação, que uma completa a outra. Redenção é o ato, o efeito, uma Cristiane tirou. Se permite a entrada de outra irmã aqui, aí sai, vou colocar novamente. Tá bem. Muito bem. Então, a redenção é o ato, o efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus nos tirou do poder alheio, do cativeiro do pecado. Nos livrou da pena do inferno. Não é? Se eu estivesse na sala de aula, eu ia pedir para você dizer um amém. Eu acho que isso aí é digno de um amém. Amém, amém. E propiciação é alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida, ou a proceder misericordiosamente para com o ofensor. Logo, por duas vezes o apóstolo João faz referência a Jesus como propiciador. Em 1 de João 2:2 diz que e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ainda na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz que nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Então, veja que maravilha. Veja que maravilha. Veja que maravilha. Então, Jesus. Chegamos agora. Alguém falou aí, eu não vi. Estamos na lição de número 2. Irmão Robenildo. Estamos na lição de número 2 e no texto de número, se eu não me engano, texto de número 3. Se eu não me engano. Irmã Cristiane, pode passar, por favor. Texto 2. Né? Texto 2. Vamos para o 3 agora. Vamos para o 3. Isso. Pronto. No capítulo 4, Paulo já começa falando do pai humano Abraão, o pai da fé. O pai da fé não só dos judeus, do povo, mas o nosso pai da fé. O nosso pai humano na fé foi Abraão. Por isso que ele diz logo no capítulo 1, portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu na sua... Abraão foi justificado não pelas suas obras, nem pelos seus méritos. Ele foi justificado pela fé. Né?
E eu fico imaginando Abraão, já de idade, tendo a promessa na sua vida de ser o pai de uma grande nação, de uma numerosa nação que nem a areia do mar poderia contar. E ele esperou. E quando seu filho já estava grande, o filho da sua promessa, Deus pede o seu filho. Mais uma vez a fé de Abraão, mais uma vez a fé de Abraão foi colocada em xeque. Mas Abraão, a fé de Abraão, nós devemos sem palavras para mensurar a fé de Abraão. Mas eu quero falar aqui, como tem no slide, a justificação não depende das obras, e sim da fé. Abraão é o pai de todos que são da fé, e não apenas daqueles que receberam a lei. O mesmo Deus que levantou a nação ao homem amortecido, está em Romanos 4:19 e Hebreus 11:12, poderá levantar uma nação santa de povos já considerados mortos pelos judeus. O mesmo texto que traz a ordem original da circuncisão também inclui a promessa ao velho Abraão, que seria pai do filho da promessa e que seria pai de muitas nações. Gênesis 17. Abraão creu, mesmo nas promessas que pareciam impossíveis, porque confiou em Deus Todo-Poderoso. Romanos 20:21. Deus aceitou a fé de Abraão como justiça, está lá no versículo 22. Eu conheço muito um certo homem que não nasceu no lar cristão, mas logo cedo conheceu o Evangelho e criança ainda conheceu o Evangelho e na sua trajetória ele caiu por 2 vezes ou 3, acho que foi 2 vezes, e aquele homem pensava que era impossível acontecer um milagre na sua vida. Um milagre na sua vida. Porque o pecado tomou conta da sua vida e ele já não se achava digno. Mas, e a fé, irmãos? E a fé que Abraão teve, que foi justificada? E a nossa fé que temos que crer no impossível de Deus na nossa vida. Temos que crer, temos que ser um homem justificado, uma mulher justificada que crê, acima de tudo, que Deus pode fazer o impossível na nossa vida. Então é pela fé. E Abraão foi justificado por obras de mérito, recebendo o salário justo por suas obras? Não. Deus aceitou a fé dele no lugar de perfeita justiça. Assim, Abraão recebeu o favor, graça de Deus. Nós recebemos o favor, a graça de Deus também. E não recebeu o salário devido por serviço prestado ao Senhor. Davi foi também outro homem muito respeitado entre os judeus. Entendeu que um homem abençoado é aquele que recebe o benefício da graça de Deus, o perdão dos seus pecados. Lembramos que Paulo citou vários salmos para mostrar a culpa do homem. Agora cita o salmista para mostrar a dependência de todos na graça de Deus. Os gentios salvos pela fé. Então, judeus e gentios não são salvos pelas obras, nem por sua meritocracia, mas são salvos pela fé em Jesus Cristo. Logo, o pai dos judeus foi justificado pela fé. Como então os gentios seriam justificados? Pela lei? Não. Eles também podem ser salvos pela fé. Tanto é que estamos aqui nós, gentios, salvos pela fé em Jesus Cristo. Pode passar, irmã Cristiane. O texto 4 fala sobre os benefícios que advêm da justificação.
A justificação não é uma experiência, mas uma declaração legal de justiça possível apenas mediante um relacionamento perfeito com Cristo. Dessa posição, como em Cristo, advém muitos outros benefícios, como destacaremos a seguir. Pode passar aí, Cristiano. O homem justificado, logo no primeiro versículo do capítulo de número 5, primeiro versículo diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, a paz que não tínhamos, começamos a ter com a nossa justificação. Então, Deus estabelece a nossa paz com Ele. Não é? E qual o benefício, irmão Aurélio? Quais são os benefícios que advêm da justificação, além da paz com Deus? Um novo relacionamento com a lei. Temos um novo relacionamento com Deus. Libertação da culpa pessoal. Uma nova perspectiva do porvir. Logo, não há, quando falamos que há um novo relacionamento, quando na lição fala que há um novo relacionamento com a lei e na palavra, Paulo quis dizer que a lei continua para nosso ensino. Como eu já falei aqui, logo no início, não houve o fim da lei. A lei continua para o nosso ensino. Mas, contudo, não tem o poder para salvar ninguém. Este poder só a graça possui, através de Jesus Cristo, quando derramou seu sangue no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Logo, é isso que Paulo quer ensinar, que só através da fé em Jesus Cristo que o homem pode ser justificado. Eu sempre tenho cuidado, quando estou ministrando a palavra, de deixar claro para os ouvintes não crentes ainda que a salvação não está apenas na morte de Jesus. A obra do Calvário, ela se completa com a ressurreição de Cristo. Então, não adianta apenas nosso ouvinte crer que Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu, mas também ele ressuscitou. Eu quero achar um versículo que fala sobre isso. Está aqui na ponta da língua, mas eu vou lembrar. Em Romanos 4, 25. Aqui, não é esse. Em Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Logo, não é apenas a morte de Jesus, como eu falei, mas sim quando Jesus ressuscita, completa a nossa justificação. Pois foi através do sangue derramado na cruz que alcançamos uma nova vida. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, fala que porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprires o ritual da expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois ele é o sangue que faz a expiação pela vida. Logo, tinha que ser derramado o sangue de Jesus para dar a primeira etapa da nossa justificação, para se cumprir a primeira etapa da nossa justificação, que a segunda foi a sua ressurreição ao terceiro dia. Os irmãos têm alguma pergunta para fazer? Hoje eu estou
estou tentando adiantar o assunto porque eu tenho 12 minutos. Tenho 12 minutos, por isso que hoje não tem muita pergunta, mas ainda vou fazer algumas perguntas no final. Os irmãos têm alguma pergunta até agora? Se tiver, acena com a mão. Por isso que eu não gosto desse negócio de aula virtual. Eu fico aqui falando para as paredes e não consigo olhar, não consigo olhar na menina dos olhos de vocês para saber se vocês estão assimilando o que eu estou dizendo. Isso é muito ruim, viu? Irmão Caio, eu não gosto muito não, viu? Dessas aulas virtuais. Ninguém gosta, irmão Aurélio. Eu gosto de ver na menina dos olhos das pessoas se estão. Quando eu estou assistindo aula, eu fico com os olhos arregalados. Eu já tenho um olho grande. Aí eu fico mais grande ainda. É. Mas vamos lá. Graças a Deus a gente está voltando. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto, porque assim eu posso tirar um cochilo. É, não é? Mas presbítero. Eu já sei que a aula está ruim mesmo. Se eu tirando um cochilo. É cansado mesmo. É cansado, né, meu irmão? É cansado. Eu estou em casa. Não posso abrir o escritório, mas tá bom. Jesus é a nossa provisão. Não apenas em um lado, mas em todo lado da nossa vida. Jesus é a nossa provisão. Então, texto de número 5 para encerrarmos. Todas as bênçãos de uma vida cristã vitoriosa nos são... Não, ainda falta... É esse mesmo, é o 5 para encerrarmos. Mediante Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Em Romanos 5:12, fala, concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio do homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Pode passar, irmão Cristina. Então, condenação e justificação. Condenação e justificação. Mas antes, eu quero ler o capítulo de número 5, versículo de número 15. Mas antes, eu passei direto. No 5º capítulo, eu já ia deixar de falar. Amém, meu irmão. Apenas, no 5º capítulo, eu vi que Paulo estabelece dois paralelos. Paulo estabelece dois paralelos. O primeiro, a lei e a graça. A lei exigia a capacidade do homem obedecer à lei para a sua justificação perante Deus. Já a graça não depende do mínimo esforço do homem para a sua justificação. Só depende da capacidade de Deus de superar o fracasso da humanidade e resgatá-lo para si. O segundo paralelo que eu observei faz uma comparação entre Adão e Jesus. Isso é muito lindo, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Fala que exatamente onde Adão falhou, Cristo prevaleceu. Cristo prevaleceu. 5:12, como nós já lemos, fala, mas 5:15, versículo 15, eu vou ler. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para as multidões. Transbordou para a multidão. Esse versículo, ele tem um valor doutrinário e teológico grandioso. Irmão Caio, o que é que o senhor acha desse versículo? Eu sou maravilhado com esse versículo. Fale alguma coisa aí, meu professor. Estou sentindo falta do senhor. Irmão Caio? Irmão Caio, ele tá me deixando. Tá bom, quando o senhor quiser, eu não vou falar também, não.
Molenivaldo, o senhor é uma bênção de Jesus. Que bom lhe ver. Eu estava vendo só a pontinho vermelho ali, mas é bom lhe ver. Me diga alguma coisa, Molenivaldo. O que é que o senhor acha desse versículo de número 15 que acabamos de ler? Que ele diz, né? Contudo, numa comparação entre um dom gratuito e a transgressão, né? Dom gratuito que Deus nos deu, né? O favor imerecido, né? Que é a graça, e também graça significa a capacidade que Deus nos dá daquilo que a gente não tinha condição de deixar de fazer e deixar. Como exemplo, vícios, coisas que a gente não tinha força sozinho, mas a graça com a capacidade de Deus através de Cristo faz com que a gente deixe, né? Esse dom maravilhoso da graça, né? Através de Jesus Cristo, que transbordou para multidões. Quer dizer, aquele que quiser, Jesus está de braços abertos para dar essa graça maravilhosa. Não é isso? Isso, Molenivaldo. Então, a lei, A lei, vou falar sobre a lei? não, a lei veio para que o pecado fosse manifesto. Aí veja só, onde eu também acho lindo esse versículo. A lei veio para que o pecado fosse manifesto. Por quê? Como a lei... Tem alguém me chamando aí ou não? Eu não vi. Como a lei estabeleceu regras, estabeleceu pecados, como a lei estabeleceu pecados, então quem descumpria aquela regra, aquele dogma, estava cometendo um pecado. Quem descumprisse a lei estava passível de receber uma condenação, ser julgado, não é? Então, daí que veio, que foi manifesto o pecado. E onde abundou o pecado, veja aí é que eu acho maravilhoso. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso está no versículo 20 do mesmo capítulo. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é muito lindo. Dá até vontade de fazer um sermão. Hein, meu presbítero? Dá até vontade de fazer um sermão com um versículo maravilhoso desse. É muita coisa. É muito lindo. Então... É verdade. A graça de Deus é superabundante, né? E essa graça que nos purificou de todos os nossos pecados e faz-nos ter uma vida nova, liberta, né? É a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto maior a ofensa, maior é o perdão, maior é o derramar da graça de Deus na vida do homem. Isso é maravilhoso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a sua graça é poderosa para perdoar e superabundar nas nossas vidas de uma forma graciosa. Amém? Amém, é isso mesmo, é isso mesmo. Se eu estivesse na igreja agora para pregar isso aí, eu ia pedir para a igreja repetir. Repita, igreja, a graça é abundante. É lindo demais. Irmão Luiz, o senhor é uma bênção. Irmão Caio, eu vi, viu, que o senhor teve que dar uma saidinha, mas está tudo bem, graças a Deus. Então, compreender a graça, nos dará poder para superar o mal, superar a velha natureza e as suas limitações. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, entre tantos pecadores, eu sou o principal. Eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Mas vamos lá, para terminarmos. Condenação e justificação. O que eu achei muito interessante isso na lição foi que ele fez um comparativo aí sobre Adão e Jesus Cristo. Adão, condenação. Cristo, justificação. Sua fonte, Adão. Primeiro Adão. Sua fonte na justificação em Cristo. O último Adão, que é Jesus. Sua extensão do pecado, da condenação, sobre todos. Sobre todos. A condenação é sobre todos. Como já estudamos aqui, a condenação é sobre todos.
Romanos 5:12. Já a sua extensão na justificação em Cristo é sobre muitos. Os irmãos viram isso? A condenação é sobre todos. E a sua extensão é sobre muitos. Quem poderia me explicar isso? Por que a extensão da justificação é só sobre muitos e não sobre todos? Alguém poderia me explicar? Eu acredito que seja porque Deus ele quer todos. Que a Bíblia diz o quê? Que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, não são todos que vão aceitar. Eu acredito dessa maneira. Por isso que fala muitos, não fala todos. Exatamente isso. Já na condenação, sua causa, a desobediência. Sua causa na justificação em Cristo, a graça. Seu efeito na condenação de Adão, a morte. Seu efeito na justificação em Cristo, a vida eterna. É para lá que estamos indo. É para lá que estamos com os nossos pés caminhando. É para a vida eterna. Logo, para finalizar, falamos aqui nas lições 1 e 2. 2 terminamos agora, na lição 1 e 2, sobre o assunto que envolve a justificação, que é o pecado do homem e a graça de Deus. Se eu tivesse que fazer um sermão para pregar hoje, eu ia falar sobre o pecado do homem e a graça de Deus, mediante esses 2 estudos que fizemos. Começamos no sábado e terminamos hoje. O pecado do homem e a graça de Deus. Eu volto a repetir, eu já falei isso na aula anterior, que Deus já sabia pela sua presciência acerca do pecado do homem. Desde antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 3 e 8. Deus, ele não criou o zumbi ou robô para o adorarem. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele concedeu livre-arbítrio. Deus nos concedeu livre-arbítrio. Mas em Atos 2 e 23, Pedro diz: Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência de Deus. Corrobora com Apocalipse 13 e 8. Então, presciência é aquilo que Jesus e Deus sabem antecipado das coisas. Ele sabe tudo que vai acontecer. E em algum momento da eternidade, a Trindade em conselho traçaram o plano de resgate do homem. Pois o pecado haveria de tomar conta de toda a humanidade. O homem pecaria, mas Deus não abre mão da sua criatura. Por isso, ele não abre mão de mim e nem abre mão de vós. Nem abre mão de nós. Foi por isso que, mas como pode? Isso é fácil de explicar. Isso é fácil de explicar para as pessoas. Que Deus não abre mão de nós. Nós aqui, pelo nosso livre-arbítrio, às vezes, queremos ser senhores de nós mesmos. E nós não somos mais senhores de nós mesmos. Nós somos servos do Altíssimo, justificados, remidos, perdoados. Que a sentença foi, ele não tem mais nada, ele agora é um justo na minha presença. Alguns estudiosos, acerca dessa referência, olha, não, eu vou falar isso aqui porque estamos num curso teológico. Eu não vou falar isso no púlpito, pode ser que cause uma confusão na cabeça dos irmãos, principalmente aqueles que não têm um pouco de conhecimento. Pedro, em Atos, como nós já falamos aqui, em Isaías, no seu livro, no capítulo 6, versículo 8, a primeira parte que ele diz: Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Alguns estudiosos dizem que está fazendo referência a esse concílio da Trindade,
na eternidade acerca do envio do Filho de Deus. Então, houve um concílio da Trindade e o Senhor disse: quem enviarei? Quem irá por nós? E Jesus foi quem veio, o Filho de Deus. Se fez homem, o Verbo se fez carne, para nos dar a vida eterna. Bom, falamos do pecado, do plano de Deus e de sua graça. A graça de Deus é poderosa. E eu separei aqui, para finalizar, alguns versículos acerca da infabilidade da graça de Deus. Então, para finalizar, eu vou citar aqui esses versículos que separei. Em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em Malaquias 3:17-18 diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em Miqueias 7:19, a palavra de Deus nos diz que de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se eu não me engano, se a senhora voltar aí um pouco, irmã Cristiane, a senhora volte em 1, volte em 2. Isso. Aí. Nesses versículos, esse principalmente que citei, fala da libertação. Eu falei do relacionamento com a lei, falei do relacionamento com Deus, e terminei esquecendo da libertação da culpa pessoal. Esse versículo cai bem, porque nós temos que, quando Deus nos justificou, nós temos que deixar tudo o que para trás ficou. Porque Deus atirou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esses são os benefícios de Deus através da justificação. Deus perdoou, Deus esqueceu, jogou na profundeza do mar todos os nossos pecados. Então não tem para que nós estarmos lembrando do nosso pecado, da nossa falha, de como nós éramos, mas sim dizer o que somos, para onde vamos, o que vamos fazer e o que vamos fazer na eternidade, que é dar glória a Deus todo o tempo. Em Isaías 43:25, ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Fala também da libertação da culpa pessoal. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44:22. E uma nova perspectiva do povo, e é a nossa salvação, é morar com Deus no céu, é onde não tem dor, não tem choro, não tem luto, não tem guerra. Nós hoje estamos passando por tanta coisa, tanta luta, tanta angústia. Tem dia, feito sábado estava numa angústia terrível. Eu estava aqui dando aula, mas só Jesus sabe como eu estava. Só Jesus sabe como eu estava. Mas sexta-feira passada, o pastor Hélio ligou para mim e disse assim: Maurélio, está tudo bem? Eu disse: mais ou menos, pastor. Aí ele disse para mim: mais ou menos, e Maurélio? Eu digo: mais ou menos. Ele disse: o que disse a sunamita? Eu disse: pastor Hélio, é uma bênção. Ele disse: o que disse a sunamita? Eu disse: vai tudo bem. Então, meu filho, diga que vai tudo bem. Na vida não vamos deixar de ter angústia, prova, luta, tribulação. Nada disso vamos deixar de ter. Então diga que está tudo bem. E aquilo ali me animou na sexta-feira. Mas no sábado eu estava só pela graça. Mas é pela graça que devemos ficar. Eu estou encerrando
Mas antes de encerrar, me veio aqui na mente para falar para vocês. Eu escrevi, tem um quadro aqui do lado da minha casa, no meu ambiente de estudo, no meu pequeno ambiente. Eu coloquei 5 frases de fé que toda vez que eu chego aqui para estudar, eu olho para lá e me dá força. A primeira foi Abraão que disse: Deus proverá. Deus proverá. A segunda foi Jó que disse: eu sei que o meu Redentor vive. Quando eu leio isso, eu vou me animando. A terceira: se disseres uma só palavra, o meu servo será curado. Foi o centurião que disse para Jesus. A quarta: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem falou isso foi Paulo. E mais uma vez, Paulo, para encerrar, a quinta frase: eu sei em quem tenho crido. Irmãos, nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, porque sabemos que em quem temos crido. Nós cremos em Jesus. Nós cremos que Jesus nos separou para estar aqui aprendendo da sua palavra, porque Ele tem algo para fazer através das nossas vidas. É difícil, é renúncia, mas Deus tem algo para fazer grandioso através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de escutar um amém coletivo. Abram aí os microfones. Eu gostaria de escutar um amém coletivo. Um amém coletivo. Amém. Muito bem. Amém. Eu graças dou a Deus, porque não tenho capacidade nenhuma de estar aqui. Ô, irmão Aurélio, Senhor, me tira uma dúvida aqui. O senhor falou anterior, disse que Deus não rejeita, não é isso? Deus não rejeita. Sim. Aí tem no versículo de João, se não me engano, 14, capítulo 14, ou é 13, que diz: a vara que não dá fruto, tiro e lanço fora. Certo? E outra, Jeremias 7:29, que diz: corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu planto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Assim, é só para poder entender, eu sei que existe texto e contexto, mas assim, eu acredito que vai chegar um momento, eu acho que Deus, não sei, se ele rejeita ou ele, não sei, assim, alguma coisa desse rejeitar aí, eu queria entender. Nós estamos falando aqui de... Tem outro texto que ele diz, eu vou procurar aqui, que de maneira nenhuma, aquele que vem a mim eu lançarei fora. Não é? Deus fala isso. Deus fala isso. Mas veja que esse contexto aí, que Deus diz a vara que não dá fruto, já está no contexto do cristão. Já está no contexto do cristão. Não está no contexto do gentio ou do pecador, mas está no contexto do cristão já justificado. Né? Já está justificado. É isso que eu creio. Mas vamos pedir a opinião aqui dos universitários. Irmão Caio, nos ajude. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o senhor falou no sentido de que Deus não rejeita, no sentido de recepcionar aquele que deseja o arrependimento. Quando o texto de João fala da vara, a vara que não dá fruto, a vara que já foi limpa, a vara que já foi tratada para que dê fruto e mesmo assim resiste em permanecer estéril. É como a parábola da figueira que estava na estação própria, mas não produzia fruto, só tinha folhagem. Então, simbolicamente, ali é alguém que já recebeu a condição de produzir, como João Batista diz, fruto digno de arrependimento e permanece estéril, vazio. Essa vara, sim, será rejeitada. Acredito que o contexto, a conotação que o irmão Aurélio tenha pretendido dar é no sentido que Deus não rejeita aquele que deseja receber essa graça redentora. Exatamente.
Entendi agora. A questão da rejeição, porque eu fiquei com essa dúvida. Isso. E o texto de Jeremias também ali é juízo por... Que tem aqui a rejeição. Então, a rejeição é devido... Não, é como Paulo diz. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, assim, é uma rejeição como uma reação a uma perversidade deliberada, sem desejo de conversão. E eu ainda vou mais além. Existem aqueles que apostatam da fé. Olha, Deus apostasia. Deus, para desistir de um homem, ele não desiste. Mas o homem, quando faz apostasia, o homem, quando faz apostasia a Deus, ele está negando Jesus. Ele está dizendo que não acredita em Jesus. Ele está negando que Jesus é o Salvador. Entendeu? Então, esse aí está como uma vara que não dá fruto. Como uma vara que não dá fruto, que vai ser cortada e vai ser lançada fora. Infelizmente, existe o joio e o trigo. Existe as virgens loucas e as virgens prudentes. Não é? Então, é isso que... Agora, o pecador, jamais o pecador que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que reconhece, que sabe que é pecador, diz: eu sou como Paulo, o maior dos pecadores, esse Jesus abre os braços para ele e diz: vem cá, meu filho, eu vou te abraçar, minha graça te abraça. Amém, meus irmãos? Amém. Assim, Moreno, cara, tem aqui um versículo, acho que mais ou menos isso que eu entendi. Você está falando, que é o 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. O 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, nos seus propósitos do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Eu acho que devido a esse comportamento... Olha aí a causa da rejeição. Olha aí a causa da rejeição. Ou seja, sim, houve uma... Para eu rejeitar tem que ser uma coisa... Houve uma postura deliberada de encontro ao mandamento. Amém. Porque para Deus rejeitar, eu acho que o cara tem que ser... o indivíduo tem que se tornar mesmo um diabo em figura de gente para chegar nesse estado. Amém. Obrigado, Morélio. Obrigado, porque a apostasia, e Morélio tocou num ponto delicado, a apostasia não é algo que acontece um dia, não acontece no outro, é algo muito delicado, é um estado muito sério. Para se chegar num estado espiritual de apostasia, o indivíduo tem que realmente ter perdido completamente a sensibilidade do arrependimento. Então, assim, não é algo banal, não. Amém. Tem mais alguma dúvida os irmãos têm? Não, já teria dúvida já. Muito obrigado. Eu quero... Amém? Amém, irmão Lenival? Pode falar. Tem um versículo de Zacarias que diz assim, Zacarias 1, versículo 3, fala sobre essa ação também. Por esse motivo, anuncia diante de todo o povo, assim ordena Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos: retornai a mim e eu me voltarei para vós, convoca o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram atenção. Quer dizer, Deus, ele quer estar junto, mas o povo quis rejeitar, aí foi rejeitado também por Deus. É isso? Isso. Zacarias 1, versículo 3 e 4. É o que Jesus disse: quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e tu não quiseste? Portanto, desde agora a vossa casa ficará deserta, até o dia em que direis: bendito que vem em nome do Senhor. Então, essa rejeição de Deus é uma reação à rejeição do homem. Amém, é verdade. Muito clara a palavra quanto a isso. O irmão Aurélio foi cirúrgico na observação. Se eu fosse o irmão Caio Araújo, eu seria. Faça isso não.
Muito boa a aula hoje. Uma benção. Pois, eu, de antemão, quero agradecer a todos, me pedir perdão aos irmãos, desculpa se eu não consegui chegar no objetivo pretendido. Sábado, o irmão Caio disse, o irmão Aurélio deu o melhor de si. Eu não dei o melhor de si sábado, e eu creio que nunca vou dar o melhor de si, porque o melhor está longe. A gente tenta, né? A gente tenta. A gente tenta. Mas o Senhor é quem capacita, é quem ajuda. Mas vamos para frente. Eu ainda quero ter a oportunidade de ver vocês face a face, para a gente dinamizar a aula. Esse negócio eu estou dando aula com a parede, eu quero olhar nos olhos de vocês e ver que o conhecimento está sendo mútuo, né? Ô, irmão Aurélio, me permita fazer uma consulta aqui aos irmãos que estão na sala. Quem aqui é da turma do sábado e quem aqui é da turma da quarta-feira? Eu e Silvanete, sábado. Tem alguém da quarta? Eu sou da quarta-feira. Lenivaldo, Glauber. Os outros são do sábado, né? Se vocês quiserem já antecipar e virem sábado para preencher o gabarito, é melhor, porque aí vocês não precisariam ir na quarta, porque na quarta também vai ser só para gabarito. Eu vou fazer isso. Eu também. Viu, meu Lenivaldo? Então, se quiser, se puder, sábado, 2 horas, lá no templo, para não ter que ir quarta-feira, porque quarta-feira também vai ser para exercício. É Maria Auxiliadora, né? Ela não auxiliadora, exatamente. Então, quem puder já ir sábado, já adianta logo. Eu até vou botar no grupo depois que se todos da quarta pudessem ir no sábado, era melhor ainda. Que a gente em um dia só, mas assim, eu acho que não vão poder. Mas enfim, vamos lá. O Cristiano levantou a mão, quer falar alguma coisa? No caso vai ser preenchido os 4 gabaritos, se não me engano, né? Isso, de Atos dos Apóstolos. Então vai ser só para preenchimento dos 4, né? Isso? Só para preencher gabarito. Não tem. Então nos ajude lá, quando for preencher, está tirando nossas dúvidas, viu? Já vão respondendo os exercícios. Coloco numa folha de papel. Lições 5 e 6, por exemplo. Coloca o número da questão, resposta do lado. Para quando chegar sábado, você só olhar para a sua folha, passar limpo para o gabarito. Amém, irmão Caio. Deus abençoe a todos.